Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? A palavra de hoje está no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 15. Vamos fazer uma oração de início, amém? Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, por essa palavra, Senhor. Te peço, meu Deus, que o Senhor venha falar no nosso coração. Oh Deus, Senhor, acalma o nosso coração, limpa a nossa mente, Senhor, para que venhamos receber a Tua palavra nessa noite. A Tua palavra que é santa, que é poderosa, Senhor, que precisa, Senhor, que nossos ouvidos estejam atentos, Senhor, a ela. Em nome de Jesus, meu Pai, que essa palavra ela venha estar guardada, Senhor, no fundo do meu coração, no íntimo da minha alma, Senhor. Traz na minha vida libertação, traz transformação na vida, Senhor, dessa pessoa que vai ouvir também essa palavra. Seja transformada, seja liberta pela autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a Tua palavra, Senhor, esteja sobre as nossas vidas, desde agora e eternamente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Provérbios 12, versículo 15. O caminho do tolo é reto para os seus próprios olhos, mas o que ouve conselho é sábio. Amém? Essa palavra ela vai falar sobre o tempo de acabar com a tolice. Vai falar sobre o que é ser tolo, né? Pelo dicionário, tolo é aquele que não tem inteligência, é aquele que usa de seus impulsos e de seus instintos para poder resolver as situações da sua vida. E o Senhor nos traz a um tempo de ouvir essa palavra, respirar e entender aquilo que Ele quer falar para o nosso coração. Amém? Ele começa falando que o caminho do tolo, ele parece até correto, ele parece até ser o caminho certo aos seus próprios olhos, mas a verdade vai muito longe disso. Tem uma frase que ela é muito falada, que as pessoas falam que nem tudo que parece é. E essa frase ela acaba entrando um pouco dentro desse contexto dessa palavra. Que nem tudo aquilo que eu acho que é o correto, que eu acho que é o certo, ele vai ser. Muitas vezes os meus impulsos, os meus pensamentos, eles não são os corretos e não é os mesmos pensamentos que Deus tem para a minha vida. Mas a palavra do Senhor Jesus ela vai trazer dentro do livro de Provérbios várias palavras sobre sabedoria, sobre como se tornar uma pessoa sábia. E essa palavra ela tem a ver também com isso, sobre sabedoria. Preciso parar diariamente e analisar o meu caminhar, para que eu não comece a praticar aquilo que é bom aos meus olhos, imaginando que é bom diante dos olhos de Deus. Então eu preciso parar durante a minha caminhada, parar todos os dias e pensar no que eu tenho feito, qual a forma que eu tenho agido e a forma que eu tenho tratado aqueles que estão do meu lado, aqueles que convivem comigo e aqueles também que passam durante a minha vida, que forma eu tenho agido, que forma eu tenho agido diariamente na minha vida. Então a palavra vai dizer que é necessário muitas vezes a gente parar e fazer uma autoanálise, né? Olhar para a própria vida e ver se você e eu temos agido de forma correta. Porque muitas vezes aquilo que parece bom aos nossos olhos não é bom perante os olhos do Senhor. E a palavra vai falar também sobre não agir por impulso, sempre aguardando aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. O importante dentro dessa palavra é que quem escreveu aqui esse provérbio, do versículo 15, ele está trazendo para nós o cuidado com o amor próprio, o cuidado com a presunção, aquilo que eu acho que eu estou fazendo, que é o correto. Eu tenho tanto amor próprio, eu gosto tanto das minhas atitudes que eu acabo cometendo erros, e esses erros eu não enxergo e vai se tornando algo que é diário. Então eu preciso me policiar quanto aos meus impulsos diariamente. Esse é um dos perigos do amor próprio e da presunção. Eu achar que eu estou fazendo o correto, eu achar que eu estou agindo de uma forma coerente com a verdade. Mas muitas vezes não é isso que a palavra está falando. Então eu preciso me policiar. Essa palavra é para mim, antes mesmo de ir para você. Para mim acabar com a tolice e acabar com a falta de inteligência espiritual, eu preciso me policiar. Então o Senhor nos traz essa palavra
falando sobre o tempo de encerrar com essa tolice, encerrar com as preocupações que nos afastam do Senhor, para a gente deixar de se enganar e passar a viver aquilo que a palavra da verdade está falando para nós. Tudo isso está dentro desse Provérbios 12, versículo 15. O perigo do amor próprio é porque ele faz o homem desprezar os bons conselhos por uma opinião que é vã, de que ninguém pode aconselhá-lo além de ele mesmo. Então, quando eu sou tolo, eu acho que nenhum conselho é suficiente, que nenhum conselho é bom, mas que somente a minha vontade é importante, a minha vontade é o que vai trazer benefícios para a minha vida. E a palavra diz que não é assim. Aquele que tem sabedoria, ele escuta os bons conselhos, ele escuta aquilo que vai trazer benefícios, bênçãos para a sua vida. Uma vida construída sobre os fundamentos do erro, da injustiça e do pecado vai fracassar. É só uma questão de tempo. Então, se uma vida é construída sobre hipocrisia, sobre mentira, sobre o pecado, vai chegar um dia que essa vida ela vai desmoronar. Vai chegar um dia que a minha vida não vai ficar mais de pé, porque aquilo que está encoberto vai se tornar realidade, é só uma questão de tempo. Então, a ruína, ela começa por dentro. Eu quero que você preste bastante atenção nessa frase. A ruína, ela começa por dentro. Por isso, eu preciso me policiar. Por isso, eu preciso controlar os meus impulsos. Eu preciso vigiar. Lá em Lucas, capítulo 18, versículo 11, diz assim: o fariseu, posto em pé, assim orava consigo mesmo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, extorsionários, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto eu possuo. E o publicano, estando em pé de longe, não queria levantar seus olhos ao céu, mas batia sobre o seu peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu vos digo que este que desceu justificado para a sua casa, em vez do outro, porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, nós vemos aí essa passagem sobre o fariseu e o publicano. O fariseu, porque ele jejuava 2 vezes na semana e ele entregava o dízimo de tudo que passava na sua mão, ele achava que ele era melhor do que os outros. Ele achava que ele era mais santo do que os outros, que ele tinha mais bênção do que os outros, por ele não ser um pecador como ele se achava, como ele falava sobre as outras pessoas. Só que ali dentro dessa oração do fariseu, ele está deixando crescer o orgulho dentro do seu coração. Já o publicano não. Ele reconhece que ele é um pecador, que ele é falho, e ele pede de Deus a misericórdia. E nós vemos dentro dessa palavra que o Senhor Deus diz, no versículo 14, que o que desceu justificado para a sua casa foi o publicano, que não tinha coragem nem de olhar para o céu, mas que batia sobre o seu peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Então, ao invés daquele que se exalta, ele é abatido, mas aquele que não se exalta, ele é recompensado pelo Senhor, porque todo que si mesmo se exaltar será humilhado, e o que em si mesmo se humilhar será exaltado. Então essa palavra vai falar também sobre humilhação. Quando eu me humilho, quando eu reconheço as minhas falhas, quando eu escuto os conselhos do Senhor Jesus, quando o Senhor usa de alguém para a minha vida, eu estou guardando essa palavra no meu coração, eu estou sendo sábio, eu não estou sendo insensato, ouvindo somente aquilo que a minha carne quer, aquilo que a minha carne quer fazer. Mas ao contrário disso, estou me tornando sábio por ouvir os conselhos do Senhor Jesus. Então, dessa forma, eu deixo a tolice de lado. Quando eu paro de agir segundo os meus impulsos, paro de agir segundo a minha vontade, passo a ouvir a voz do Senhor e passo a ouvir aquilo que o Senhor quer para a minha vida, e eu ajo de uma forma humilde, eu me humilho perante o Senhor. Eu não deixo que o eu venha crescer dentro de mim a ponto de eu achar que eu sou mais santo do que os outros, mas todos os dias eu busco essa melhora. Amém? E a palavra que o Senhor Deus traz nessa noite, essa pequena palavra, deixando a tolice de lado, Provérbios 12, versículo 15,
e que você venha meditar mais nessa palavra e no livro de Provérbios e nessa passagem de Lucas, capítulo 11, capítulo 18, versículo 11 ao 14. Amém? Que você não fale mais no seu coração e que a gente pare desse tempo de meninice e passe a viver a palavra do Senhor com sinceridade, deixando a tolice sempre para trás. Em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor.